o que você tá vendo para esse ano que te deixa animado em cripto? E se você continua otimista, né? Porque a gente começou o ano agora com o Uhum, Trump e talvez expectativas muito infladas, né? uhum. Do que esse ano seria em termos de preço. E resta dúvida aí para muita gente se, pô, vai ter um ano positivo, entramos num bear market, para onde é que vai esse preço? É. Bom, vamos lá. A primeira coisa que eu vou falar, o pessoal que me acompanha aqui, eu falo muito isso, é assim, eu tenho algum tempinho de mercado já, tá? E o pessoal adora, cara, Ah. dá o nome para as coisas. Ah, estamos em bear market, já estamos em bull market, eu O que brinco aqui, significa é isso, né? baleia, Aham, tubarão, é sardinha. Cara, esquece essa porra, cara. aham. Isso aí, o que interessa como investimento é você ser consistente, é você ser consistente, primeiro você, porra, ganhar mais que perde ao longo. Vamos lá, ser consistente é primeiro você fazer a primeira regra do Warren Buffett, que é não perder dinheiro. Hum, Tá? E a segunda regra é olha para a primeira regra. hum, Isso é ser que te faz a primeira coisa tem que ser consistente. Segundo, ganhar mais do que você perde ao longo do tempo e não é acertar necessariamente muito mais do que você erra. É muito mais o que você faz quando acerta e o que você faz quando você erra, tá? O momento que a gente está agora, e pensando como investidor, como operador, a gente tem duas forças que hoje elas talvez estejam antagônicas. A primeira força é toda essa mudança cataclísmica que a gente teve em cripto e em muitas outras frentes no mundo depois da eleição do Trump. uhum. Tá? E de novo, e uma coisa interessante, não é a eleição, minha opinião, tá? Não é a eleição do Trump que muda as coisas. A eleição do Trump é a consequência de uma mudança de percepção e demanda da sociedade que já vinha ali meio que latente e que a consequência dela foi essa mudança política nos Estados Unidos, que é o principal país do mundo. Uhum. Tá? É o dono do mundo, ainda é os Estados Unidos. Então, assim, não é que assim, não, a eleição do Trump é uma consequência de uma mudança social. Só que a mudança, assim, para cripto foi absurda. Você olha, pô, a SEC caiu todos, a SEC é a CVM americana, caiu todos os Figurões, né? Os processos que processos. tinham, mudando completo. E aí, todas as agências Government. governamentais, você tem hoje uma reserva estratégica de Bitcoin nos Estados Unidos, que embora o mercado estava esperando muito mais, o mercado estava viajando o que estava Uhum. esperando, foi bom pra caramba o que os Estados Unidos fez, onde você tem uma regulação encaminhando no Congresso, onde você tem um grupo de trabalho com prazo para terminar e entregar uma proposta, não só de regulação, mas de atuação no mundo cripto. Então, assim, hoje você tem tudo aquilo que a indústria cripto reclamava de é, agressividade e perseguição dos reguladores nos Estados Unidos, de você falta de regras claras do que você pode, do que não você, tudo isso mudou da água para o vinho. E, de novo, isso está muito, muito bom. Ao mesmo tempo, do outro lado, essa questão toda política e econômica que o Trump, aí sim, está provocando, e está provocando por uma razão, tá? Ela, cara, embaralhou o mercado, um mercado que já estava, principalmente os mercados tradicionais, um pouco esticado, ações de tecnologia, etc. Cara, você olha assim, os números do mercado americano, quando você olha para ação, tecnologia, você compara com o mundo virou irrelevante em relação ao mercado de capitais americano. Tá? Se olha assim, porra, a Nvidia, ela é sei lá quantas vezes o mercado do Brasil, sei lá quantas vezes o mercado da Europa. É coisa absurda. A quantidade de novas empresas formadas nos Estados Unidos compara com Europa, assim, é absurda. Como que os Estados Unidos sugou toda a liquidez através do mercado de capitais dele nos últimos 10, 20 anos. Só que politicamente e economicamente, você tem problemas de déficit nos Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje está com 6,3% de déficit fiscal em relação ao PIB, Uhum. sem recessão, com pleno emprego. Então, assim, pô, nunca olha, esse é o terceiro maior déficit da história dos Estados Unidos, tá? Ele é maior do que. Ele só não é maior do que 2008 e na Segunda Guerra Aham. Mundial. Então, assim, isso é uma coisa impensável. Isso tem que mudar. A forma dos Estados Unidos hoje, como emissor da moeda mundial, da reserva de valor mundial, e consumindo isso aqui, usando a moeda dele como
forma de comprar, de consumir tanto, isso é insustentável na forma que está. Os Estados Unidos têm esse ano 9 trilhões de dólares de refinanciamento que ele tem que fazer. Tá? Então, assim, os números são absurdos. Então, assim, isso tem que mudar. E o Trump veio, cara, tem que mudar esse negócio, vamos começar agora, só que aí tem um modus operandi dele que é uma coisa maluca, caótica, é o governo pelo Twitter, né? Então, assim, essa força que eu falo que é meio que antagônica a essa questão de regulação e desenvolvimento de tecnologia que está indo muito bem em cripto, porque ela mexe com tudo. Vamos dizer, ela mexe diretamente, não, mas ela mexe com o mercado de ações, mexe com cripto, então assim, isso depois, principalmente da eleição, começou essa coisa toda de tarifa, embaralhou o mercado todo. Cripto, à medida que você vai tendo mais adoção pelos investidores tradicionais, ele deixa de ser aquela coisa de nicho, só de uma categoria de gente que não está preocupada com os ativos tradicionais, isso você gera uma não correlação com o mercado tradicional muito grande, e cada vez ele vai estar mais dependente desses movimentos que impactam também as ações, as classes de ativo tradicionais. E, de novo, num mundo que, o Trump Trade lá, desde aí do rally antes das eleições, subiu tudo bizarramente. Subiu o Bitcoin, subiu o S&P, subiu a ação de tecnologia, subiram aquelas Magnificent Sevens. Agora, olhando só um pouquinho de baixo da primeira parte, assim, que é essa bagunçada, essa desvalorização, a queda que os mercados tiveram, se você pega desde ali do início, ali do meio de setembro, quando começou aquele rally pré-eleição, que depois acelerou com a eleição do Trump, dado como a eleição foi, o mercado não estava esperando essa vitória cachapante que os republicanos tiveram, Bitcoin ainda performa bem melhor do que as outras classes de ativo. Principalmente as que são consideradas classes de ativos mais de risco. Então, se você olhar desde então, se você olha Bitcoin em relação ao S&P, subiu, sei lá, Bitcoin em relação ao S&P subiu 40 e poucos %. Bitcoin em relação ao Nasdaq subiu um pouquinho mais, 46, Nasdaq mais. Se olha em relação às Magnificent Seven, que são as empresas lá, Apple, Nvidia, Meta, Google, Bitcoin se valorizou um pouquinho mais. E mesmo em relação ao ouro, que está no all-time high de novo, Bitcoin ainda se valorizou um pouquinho, embora ele tenha se valorizado muito até a eleição do Trump, e desde até a posse, e desde a posse do Trump, o ouro vem se valorizando, não só em relação às outras classes de ativos, mas também em relação ao Bitcoin. Mas ainda assim, você pega desse rally pré-eleição, o ouro ainda se valorizou, o Bitcoin ainda se valorizou contra as outras classes de ativos e se valorizou muito em relação às outras criptomoedas, não gosto de chamar de criptomoedas, outros criptoativos que não são Bitcoin. O número que te compõe muito é aquela dominância do Bitcoin, ou seja, quanto é o market cap do Bitcoin em relação ao market cap total de cripto, cara, no pré-eleição estava em 50%, agora está em 64%. Então, assim, o Bitcoin, no ambiente cripto, o Bitcoin sugando toda a energia, toda a liquidez. Então, isso te diz alguma coisa. Olha, cara, o mercado ainda está indo para o ouro, e eu não digo nem que é um mercado. Para mim, está acontecendo o movimento dos bancos centrais, dos governos, de, cara, olha, não rolar as posições de Treasury americano e comprar ouro ao invés disso como reserva de Banco Central, esse tipo de coisa. Tá? Para mim, grande parte da demanda do ouro está vindo desse movimento. E se a gente acompanha agora o próprio movimento do Treasury de 10 anos dos Estados Unidos, também está dizendo um pouco disso aqui. Tá? Você teve o dólar desvalorizando, a ação desvalorizando e o bonde americano também desvalorizando. O bonde, cara, chegou a bater um pouquinho ali, abaixo de 4, agora chegou a bater 4,50, agora tá ali a 4,30% ao ano, o título de 10 anos. Cara, nos outros movimentos passados, sempre por ser uma crise dessa, você tem o famoso flight to quality, ou seja, fuga para qualidade, e o que o pessoal compra quando tem dólar e Treasury americano. Isso não está acontecendo agora. Dólar está caindo e Treasury... Isso então diz muito dessa virada e de como o mundo está encarando, não só, eu acho que o ruído do modo como o Trump gere essa coisa aí, que é o nosso meio maluco, tá? Não que ele seja maluco, pode ser tudo menos maluco. E também essa coisa de, cara, vem cá, eu quero mesmo comprar esse negócio aí desse cara que, tá, gastando 6% do PIB todo ano, o cara tá... Que negócio, o cara tá me enrolando aqui, né?
É igual o Romano lá que, pô, ia botando menos ouro na moedinha, tem uma hora que o pessoal percebe, né? Então, assim, para mim, isso mais do que tarifa, tarifa é uma questão disso aqui, que acelera esse problema. Esse processo também não começou com as tarifas, tá? Esse processo começou a acelerar, e é uma opinião bem particular, desde lá das sanções contra a Rússia na guerra da Ucrânia, que essa coisa de você usar o dólar como arma, que é ruim para o dólar como moeda de reserva de valor, e isso foi acelerando aí com o tempo e agora está culminando com esse bullying todo aí em relação aos países. Então, assim, o principal é isso, essa dicotomia que a gente está tendo nos ativos. E isso é o que está meio que se chocando com o desenvolvimento regulatório, que é importantíssimo, e com o desenvolvimento de tecnologia e com toda a sua adoção, como você falou, né, cara? O market cap stablecoin todo dia está maior e ele está começando agora a transbordar do universo cripto. As empresas estão começando a perceber que, pô, eu mandar dinheiro no stablecoin é muito mais eficiente do que os canos normais. Vou fazer isso aqui. Vai daquilo que eu falei, que pô, toda fintech, todo banco vai acabar sendo uma empresa cripto à medida que isso aqui vai evoluindo, né? Então, assim, hoje o mercado está muito difícil, mas, olhando para frente, se você acredita nessa tese de investimento de Bitcoin, que a gente reduziu naquelas 3 frases aqui, até pouca gente entende, pouca gente tem, muita gente vai querer. E nessa jornada de Bitcoin de ser uma reserva de valor digital, e para isso mais gente vai ter que ter, vai ter um deslocamento da oferta, da curva de demanda-oferta. Isso causa uma valorização do tempo no médio, longo prazo. Esse cenário macro e geopolítico beneficia principalmente Bitcoin. E os números estão meio que dizendo para esse. Ah, mas porra, mas ouro agora está subindo mais. Tá, mas é porque eu acho que tem um ponto específico que é esse dos bancos centrais. Os bancos centrais não estão comprando Bitcoin, estão comprando ouro, porque ainda é o que está na carteira do banco. Nenhum banco central tem na carteira comprar Bitcoin. Ele tem que comprar ouro. Para comprar Bitcoin, pô, tem que ter mudança em lei, tem que ter discussão assim. Não é uma coisa que acontece do dia para a noite, tá? Então a gente está muito nesse mundo, meio com essas duas forças grandes se chocando em relação a cripto, tá? Mas, por enquanto, assim, o Bitcoin está se mostrando bem resiliente, embora tenha caído aí, sei lá, da máxima de 109 para, sei lá, 70 e tanto, e agora está 83, 84. Oh, perfeito.